Oi, Denise. Professor. Pessoal, nosso assunto, já estou aqui gravando a nossa aulinha. Nosso assunto é bastante enigmático, é um assunto ainda muito pesquisado, muito investigado pela medicina, pela psicanálise, pela psicologia, pela psiquiatria, que é o fenômeno psicossomático, a psicossomática. Então, a gente vai se dedicar hoje a tentar mais ou menos compreender um pouco do que se trata essa forma de psicopatologia, do que se trata esse tipo de apresentação sintomática que se manifesta de forma tão distante da cadeia de linguagem que não lhe resta outra alternativa a não ser marcar o organismo, o corpo. Desde que, retomando o texto da gente, vocês vão ver lá que se introduz a ideia de que, desde que o homem pensa a respeito do sofrimento, do padecimento, das doenças, ele faz uma relação entre a alma e o corpo, no sentido de tentar entender a etiologia, o tratamento, as causas, tentando compreender a relação, a amarração que há, né, entre psique e corpo. Então isso é muito antigo e as primeiras ideias que se tem a respeito dessa tentativa de entendimento, ela tem uma veste, uma roupagem holística. Holística no sentido de tentar compreender o adoecimento humano como se fosse algo que tivesse relação não só com o corpo em si, mas com o seu entorno, né? Com a alma, com a natureza, com as pessoas, com a comida, com os deuses, né? Então, o adoecimento, inicialmente, era compreendido como algo que se relacionava com o corpo da pessoa e todo o seu entorno. A gente chama isso de perspectiva unicista. Então, perspectiva unicista é essa ideia, né? De que corpo, alma e o que se passa no ambiente, tudo isso favorece para o adoecimento de uma pessoa, de um indivíduo. Então se vai pensar assim há muito tempo, mas é só em 1818, depois de muito tempo de desenvolvimento desse conceito, que o psiquiatra, como é que é o nome dele aqui, Johann Einroth, ele vai propor o termo psicossomática. Para falar do que então, né? Inicialmente para falar que ele percebia que as paixões sexuais interferiam no processo de tuberculose, epilepsia e cancro, mas também para desenvolver, para conceitualizar esse fenômeno em que o psíquico, o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico afeta o corpo, chama isso de psicossomática, e somato psíquico, quando o sofrimento do corpo, do organismo, afeta o psíquico. Então ele propõe psicossomática e somato psíquico, para falar dessa relação estreita entre alma e corpo no processo de adoecimento.
Vale lembrar também que os grandes desenvolvimentos teóricos que vieram a partir daí são da psicanálise, e em 1920 se inicia uma tentativa da medicina tratar os seus pacientes a partir dessa teoria, dessa perspectiva psicossomática, que vai gerar o que veio a se chamar de lá para cá como medicina psicossomática. Então, desde muito tempo se tenta responder a esse enigma, né, de como essas coisas se relacionam, e essas formas de explicação se dão a partir da perspectiva unicista, que é essa que eu falei antes, ou da perspectiva dualista. Então, o que diz a perspectiva unicista? Andando lá para o item 2. Vai dizer, mais ou menos, unicista ou monista, né, que é a mesma coisa, o monismo ou unicismo, vai dizer que corpo e alma são uma coisa só. Apenas funcionam em registros diferentes. Que corpo e alma, corpo e psique, são unidos, não são separados, né? São indiferenciados. Então essa é a ideia do monismo, que é a ideia que a psicossomática defende, né? Que corpo e mente fazem parte do mesmo ser, e o dualismo foi defendido desde da filosofia do Descartes, né? Quando ele falava que a mente é uma coisa e o corpo é outra coisa, que eles não têm uma relação muito íntima, porque Descartes, vocês sabem, né, que foi o filósofo que propôs se compreender e observar o corpo humano como uma máquina, como um dispositivo, né, destituído de alma no momento em que ocorre a morte, né? Então, a partir de Descartes, foi possível a medicina avançar muito, porque se autorizaram a investigar o corpo humano sem pensar que isso fosse um pecado ou um crime, mas ele fez esse tipo de defesa filosófica dizendo que corpo e alma são coisas completamente diferentes. Então, essa é a perspectiva dualista, que ela é um pouco contrária, então, ao que a psicossomática tenta propor. Um dos primeiros médicos a defender essa ideia da psicossomática foi Hipócrates. Hipócrates, vocês sabem que é o pai da medicina, e Hipócrates dizia, né, que quando a gente quiser compreender um doente, como está aqui no nosso texto, ele dizia que a gente precisa compreender o modo de vida do doente, suas relações familiares e conjugais, a sua relação com o passado, suas expectativas quanto ao futuro, como ele compreende a sua doença, como ele se coloca frente ao tratamento, ou seja, a ideia de Hipócrates era uma ideia psicossomática. A medicina moderna e a psicologia moderna têm um ângulo de ver as coisas mais dualista. Até hoje ainda isso é bastante presente, tanto na medicina, mais na medicina, é claro, né? Mas na psicologia também, a ideia de que mente é uma coisa e corpo é outra coisa. Então a gente precisa romper essa lógica dualista, né? Achando que o corpo está separado da mente, como quer a medicina tradicional e como quer também a psicologia ortodoxa tradicional. Tá certo? Então, para entender a psicologia psicossomática, a gente precisa entender que corpo e mente são uma coisa só. Vocês lembram da nossa disciplina de psicanálise, e vocês vão localizar no início da história da psicanálise as grandes contribuições de Freud, as grandes contribuições que ele fez a partir dos estudos da histeria, né? Então vocês lembram que Freud foi o cara que escutou o corpo das histéricas, escutou o discurso das histéricas sobre o corpo e, portanto, retirou o olhar
clínico sobre o corpo e se propôs a escutar o corpo enquanto sexualizado, o corpo enquanto suporte erótico do processo de padecimento histérico. Vocês lembram disso, né? E podem entender que é daí que se retira grande parte do entendimento até hoje feito sobre o corpo nos processos de adoecimento. Mas aquele corpo que Freud teorizou, que Freud escutou, que Freud tratou, era o corpo das histéricas, e, portanto, o chamado corpo erógeno, corpo sexualizado, corpo dado a ver, era um corpo revestido pelo simbólico. Era um corpo revestido pelas palavras, pelas vivências. Era um corpo, é uma malha viva que cobre o corpo biológico. Então é desse corpo que a gente aprendeu a falar em conversão somática, em histeria de conversão. Vocês lembram a diferença que há entre conversão somática e psicossomática? Se não lembram, voltamos a falar agora. Então, na histeria, falando desse corpo erógeno, desse corpo sexual, a gente entendeu que se tratava de uma corporeidade imaginário-simbólica. Então, os fenômenos psicopatológicos apareciam em manifestações no corpo, mas que não se encontrava nada nos tecidos, não se encontravam alterações na pele, na musculatura, nos órgãos, né? Não se encontrava nada nos exames clínicos. Era um corpo imaginário que estava posto em cena. A diferença, portanto, da conversão somática, que é essa da histérica, para o paciente psicossomático, é que na psicossomática a gente está falando, sim, de um corpo que sofre uma transformação, uma lesão, uma interferência no seu funcionamento real. A psicossomática é isso, né? Então, a histeria, se a gente colocar o corpo sobre uma ressonância magnética, nada vai aparecer. Mas na psicossomática vai. Então, quando a gente fala de psicossomática, a gente está falando de um adoecimento real no corpo que tem origem emocional, né? Então, se trata de um outro tipo de corpo. Não se trata do corpo erógeno, do corpo sexual, do corpo simbólico, do corpo dado a ver, do corpo que carrega um enigma, do corpo que traz um retorno do material recalcado. Porque o corpo da histérica, ele traz, né, um retorno no corpo de um material recalcado. Ele traz um deslocamento do afeto, daquele significante que foi posto para o inconsciente. Então, o corpo pulsional, o corpo da sexualidade infantil. Esse é o da histérica, da conversão. Da psicossomática, se trata de uma operação mais primitiva, mais arcaica, mais regressiva. Seria um corpo que não está recoberto pelo tecido sexual, pelo tecido simbólico, pelo tecido de linguagem, né? Então se trata do corpo real, do corpo que está fora dessa rede significante que nós vestimos. Compreendem, né? Enquanto o corpo da conversão é um corpo sexualizado, que foi marcado pela libido, o corpo da psicossomática é o contrário. É o corpo, é uma parte do corpo que não foi revestido pela linguagem, que não foi marcado pela libido e pelo sexual. Então é um corpo que está fora desse tecido que a gente tem sobre a pele.
essa ideia psicossomática de que a mente está dentro e o corpo está fora, ou seja, que a mente é o interno, que o corpo é o invólucro, é o externo, isso também não é uma figura adequada para a gente compreender o que seria a interioridade e a exterioridade. E a gente acaba encontrando profissionais da psicanálise que propõem a figura topológica conhecida como banda de Möbius, para entender realmente de como se trataria a representação da relação corpo e psique. Então, a banda de Möbius é assim. Vou fazer aqui para vocês, ó. Vocês peguem uma tira de papel, assim. Peguem uma cola. Vocês peguem a folhinha de papel. Juntem aqui. Vocês vão fazer uma meia volta nessa cinta e vai virar uma banda de Möbius. Vão colar. Vou mostrar como é que fica. Vocês pegam, dão meia volta. Vai ficar essa figura topológica aqui, ó. Isso é uma banda de Möbius. O que isso nos mostra, né? Aparentemente existem dentro e fora nessa figura. Aparentemente existe a superfície externa e a superfície interna. Aparentemente existem dois lados. Mas, quando a gente faz o exercício, e esse exercício é interessante, né, quem nunca fez, quando a gente faz o exercício de traçar uma linha longitudinal nessa banda, a gente vai perceber que ela tem uma superfície só. Então a gente faz marca um ponto com uma caneta e vai correndo pela superfície. Vai correndo, ó, ela vai fazendo um percurso. Ela vai traçando um percurso sem tirar, né, a caneta do papel e vai chegar ao ponto de início. Então vocês botam a caneta aqui, sem tirar, vão fazendo o percurso todo. E a gente vai encontrar o ponto inicial aqui no ponto final. Então a gente vê que a ideia de que existe duas superfícies, externa e interna, é uma ilusão. Isso serve para a gente pensar a questão do corpo e da psique. É uma superfície só. É uma figura que tem, ó, podem passar o dedo pela superfície e ela vai chegar no ponto inicial. Então essa é a ideia interessante para a gente entender a relação de corpo e psique, que é uma única superfície, mas que os fenômenos podem se inscrever em lugares diferentes. Pode se inscrever mais simbólico, mais real, mais no corpo, na carne, mais no imaginário, né? Mas é sempre uma superfície só. Então, se vocês quiserem fazer em casa mais tarde, né, a experiência é interessante. A banda de Möbius, tá? Uma figura matemática topológica para se pensar o que é, como se dá essa relação e também como se dá o inconsciente, né? A relação do inconsciente com o corpo, com o ego, com a consciência também, é tudo numa superfície só. Essas coisas são importantes para a gente quebrar essa ilusão, né, de que nós temos uma alma e nós temos um corpo, tá? Na verdade, nós temos um corpo. Um corpo precisa ser pensado como algo diferente de um organismo.
Então, a grande dualidade não é corpo e mente. Pensando agora, a grande dualidade é corpo e organismo. Então, indo para o ponto 4, a gente vai pensar assim, né? A gente vai pensar de que se trata, então, dentro desse entendimento que a gente fez, o que se trata o adoecimento psicossomático. É impossível estabelecer uma causalidade unívoca emocional, orgânica ou exógena. Então, não há nenhum tipo de sofrimento que não ocorra, que não interfira nesses dois pontos, o corpo e a psique. Não há nenhum sofrimento que aconteça no corpo e que não interfere na psique, e não há nenhum adoecimento, nenhum sofrimento, nenhum acontecimento puramente psíquico que não toque de alguma forma no organismo. Né? Quer dizer que se a gente fica nervoso, a gente tem vontade de fazer, a gente pode ter uma diarreia, ou a gente tem dor de cabeça, né? Se a gente fica angustiado, a gente tem uma espécie de suor, sudorese. Pelo contrário, se a gente tem uma dor de dente, a gente não consegue se concentrar direito na aula. A ideia é que todo acontecimento marca, né, tanto o emocional, o psíquico, o representacional, como o organismo. Mas, às vezes, esse sofrimento psíquico, ele pode produzir uma mudança permanente no órgão, num tecido, numa parte do corpo. A gente pode chamar isso de ancoragem fisiológica de uma experiência psíquica. Então, toda experiência psíquica tem uma ancoragem fisiológica. Tem um ponto do corpo que responde àquela experiência psíquica, emocional, afetiva. Isso é muito interessante, né? Falava antes de corpo e organismo. Diferente, o que é diferente mesmo, então, é o corpo e o organismo. Organismo, pessoal, seria o nosso corpo o corpo puro, sem nenhum revestimento sexual libidinal. Isso não existe, né? O puro organismo, sem a marca da sexualidade, da libido, dos significantes, do simbólico, só existe no cadáver, tá? Enquanto estamos vivos, o nosso organismo, ele é um corpo porque ele está marcado pela nossa relação com os outros, marcado pela nossa história, pelas palavras que foram colocadas sobre nós, marcado por nossas experiências de prazer e sofrimento. Então, o organismo puro só existe no cadáver. Até lá, nós temos um corpo que a gente chama de corpo erógeno. Esse livro é interessante, né? Que vocês se interessarem pelo assunto, se chama O Corpo Erógeno. É um livro que trabalha essa teoria da corporeidade, considerando o significante, o psíquico. Mais ou menos é assim, né? Se eu olho para a minha mão, né? Eu estou olhando para uma parte do meu corpo, mas essa mão, ela traz uma história ao respeito
da minha subjetividade. Então, não é um organismo puro, é um corpo. Essa mão pode me lembrar um acidente que eu tive na infância, onde eu quebrei um dedo. Ela pode me lembrar um tapa que eu dei numa pessoa que eu amava. Essa mão pode carregar a significação acerca de um casamento, já que tem uma aliança. Essa mão pode falar inconscientemente também da identificação com meus pais. Essa mão pode indiretamente estar associada com a solidão ou com a pobreza. Né? Então, o que essa mão é? Essa mão está revestida de significantes que marcam a minha história. Então, isso é um corpo erógeno, é um corpo marcado pelas palavras, pela história. E é justamente esse o corpo, né, que a gente trata quando a gente está falando de psicossomática e de conversão. Mas, dando um passo adiante, né, qual é o órgão que adoece? Ou por que determinada parte do corpo? Ou qual determinada parte do corpo? Que relação ela tem com a minha história, né? Ou por que em determinado momento da minha vida eu faço uma doença psicossomática? A eclosão da doença, do adoecimento em determinado órgão e o momento da vida em que aquilo aconteceu não é aleatório. Tem um porquê, tem um sentido, tem uma lógica por trás. Quando a gente escuta um paciente psicossomático no consultório e a gente pergunta para esse paciente quando começou a aparecer essa doença, quando começou a aparecer essa perturbação no teu estômago, quando que começou esse problema de seborreia no teu couro cabeludo, quando que veio esse câncer, né? Quando a gente pergunta, a gente de cara vai escutar o paciente nos falar que a vinda, o aparecimento desse padecimento está associado, mesmo que ele nunca tivesse pensado nisso, a um acontecimento muito específico, muito importante, mas que também não foi dado a devida atenção, não foi dado o devido interesse para esse acontecimento. Quando a gente vai escutar pacientes que tiveram câncer, que desenvolveram tumores, né, tumores malignos, a gente vai encontrar uma história traumática, uma história que não foi recoberta devidamente pela fala, pela linguagem. A gente vai encontrar um acontecimento que a pessoa não conseguiu metabolizar suficientemente e veio, portanto, aquele câncer, aquele tumor. A gente sabe também que o desequilíbrio emocional pode gerar, isso com bastante frequência, uma queda no sistema imunológico da pessoa, do indivíduo, e também daí aparecer doenças sérias ou doenças crônicas, né? Então eu posso trazer alguns casos clínicos para a gente pensar. Eu tinha uma paciente que estava vindo muito bem na vida, com o seu casamento, com a sua família, com o seu marido, e determinado dia ela descobriu que o seu marido tinha uma amante, né? Tinha uma outra mulher. Bom, pouco tempo depois ela descobre um câncer. Uma semana depois, né?
aparece uma manifestação, um câncer no seio, né? E a partir daí, ela deixa de se ocupar dessa infidelidade, dessa traição, e a sua vida, durante um longo tempo, passa a acontecer às voltas do câncer, do seu tratamento, da sua problemática. Então, o câncer passa a ser, portanto, o condensador, o centro da sua problemática existencial, né? Um outro exemplo. Uma paciente tinha um bebê que, quando mamava, só mamava no seio direito. O bebê só mamava no seio direito e a mãe ficava intrigada. Por que não mama no esquerdo? Mas isso passou, a criança cresceu, ela reprimiu isso. E na vida adulta, quando entrou em conflito sério com esse filho, ela vai fazer um câncer no seio esquerdo, no seio em que a criança não mamava. Essas e outras histórias, né, vão nos mostrar que uma doença psicossomática eclode sempre relacionada a algo do acontecimento de vida, de histórico desse paciente. Tá bom? Então a gente tem muitas histórias clínicas assim, que falam o quê, né? Que falam que determinada parte do organismo fica de alguma forma nessa leitura corporal privilegiada, no sentido negativo, né? Privilegiada para desenvolver uma doença, uma patologia, no momento em que o nosso paciente sofre uma desestabilização da sua estrutura psicológica. Então, todos nós temos uma parte do corpo propensa ao adoecimento. Por quê, né? Porque mesmo que nossa mãe, mesmo que o nosso grande outro tenha libidinizado muito bem o nosso corpo com palavras, com afeto, mesmo que a nossa mãe e o nosso pai tenha circunscrito a nossa superfície corporal de libido, de desejo, né? Uma parte dessa superfície corporal sempre vai ficar de fora desse processo de mapeamento significante. E é essa parte que fica de fora que adoece na psicossomática. E aí nós temos aquela historinha mítica do Aquiles, do calcanhar de Aquiles, que vocês conhecem, que eu não lembro muito bem, eu nunca lembro muito bem essa história, mas a história é que, eu acho que é uma deusa ou uma semideusa, não sei quem, que banha ele numa água, num rio, num lago, né, para ele ficar invencível, mas banha ele segurando pelo calcanhar, e portanto a parte que essa deusa, semideusa, mãe, de repente a parte que segura pelo calcanhar não é banhado pelas águas desse lago, desse rio, e portanto essa parte do calcanhar fica fragilizada, não fica protegida, né? Então esse calcanhar a gente pode interpretar que seria essa parte do corpo que não foi erotizada e que portanto está inclinada ao adoecimento. Pode ser essa parte do corpo, pode ser um órgão interno, pode ser o fígado, pode ser o estômago, pode ser os olhos, pode ser a pele, pode ser o cabelo, pode ser a garganta, né? É a parte do corpo que não está recoberta pela libido. Tomar uma aguinha aqui. Denise, tu lembra da história do calcanhar de Aquiles? Também não lembro direito, professor, mas o que a gente ouve no dito popular, ai, pisou no meu calcanhar de Aquiles.
Isso. né? É o ponto fraco do sujeito, né? Isso. Então, Exato. todos nós temos no nosso corpo um calcanhar de Aquiles. E vocês sabem que quando vocês se estressam muito, vocês têm um dia difícil, ou vocês se incomodam com alguém, muito frequentemente é o mesmo lugar do corpo que vocês vão sentir, né? Ah, eu quando eu fico nervoso me fecha a garganta aqui, parece que eu fico com um negócio entalado, né? Ah, toda vez que eu brigo lá com a minha namorada, me dá uma urticária, eu fico com psoríase. Ou tem a pessoa que faz, quando baixa a imunidade, quando se estressou demais no trabalho, faz herpes labial. Isso tudo é psicossomática, né? Ou faz gastrite, faz uma esofagite, faz refluxo. Isso é psicossomática. Psicossomática por quê? Porque tu trata, toma medicação, vai no médico e aquilo volta. Vai no médico, não descobrem a causa e aquilo continua perturbando. E aí o médico, se é um médico sensato, ele encaminha para o psicólogo. E aí vai para o psicólogo tentar fazer com que essa manifestação fisiológica, orgânica, cesse. Bem, a gente indo avante para o item 6, a gente vai falar da insuficiência do simbólico nesses casos, nesse tipo de patologia. Insuficiência do simbólico por quê? Porque esse tipo de fenômeno que lesa, que marca o corpo, justamente lesa e marca o corpo porque não encontrou nenhuma outra forma de reconhecimento, de nomeação, de inscrição na palavra. Então, tudo aquilo que a gente não consegue recobrir no campo da palavra, da fala, da linguagem, da metáfora, né? Só resta o corpo para se apresentar como uma experiência do nosso vivido. E na psicossomática se trata disso, se trata de um vivido, de uma marca que eu carrego, que eu herdo, que eu experimento, de uma história, de uma experiência que eu vivo ou que foi vivida antes de mim, mas que de certa forma me toca, que eu não consigo nomear, que eu não consigo me apropriar, que eu não consigo reconhecer como sendo parte da minha existência. Então, aquilo que toca em mim, que vem dos meus antepassados ou do meu próprio passado, que eu não consigo reconhecer, falar, compreender, tem que ser marcado de alguma forma e se marca no corpo como uma espécie de enigma, como uma espécie de carimbo, como uma espécie de hieróglifo que está ali, né? Mas que não porta nenhuma mensagem, como no caso da histeria, né? Então, na histeria, a pessoa tem uma paralisia na boca e aquela paralisia, tu começa a falar com o paciente, ele começa a falar das coisas da vida dele e a gente vai chegando a entender por que aquela paralisia está ali, que mensagem ela traz. No caso da psicossomática, se trataria de uma marca, de um enigma, mas que o indivíduo, o paciente, perdeu o vínculo, perdeu o caminho, perdeu a capacidade de interpretação daquilo, perdeu o dicionário que poderia fazer ele conseguir ler aquela, aquela escritura, aquela escrita. Então a gente está falando o quê, né, pessoal?
de uma falha na simbolização que o aparelho psíquico tem de determinada vivência emocional. Então, poderíamos pensar também no que a gente chama de material desligado. Material desligado significa o quê? Significa que algo marcou, de alguma forma, fez uma marca no nosso aparelho psíquico, mas essa marca não se conectou a nenhuma outra representação. Portanto, ela fica solta no campo representativo, sem fazer ligação com nenhuma outra palavra, com nenhuma outra frase, com nenhuma outra imagem. Ela fica ali desligada e, portanto, não consegue se encadear, não consegue fazer cadeia com o resto das representações que formulam, que organizam a psique de alguém. Essa marca, que não faz cadeia, que não faz ligação, a gente chama de letra. Né? Letra é o elemento mínimo da linguagem. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o adoecimento psicossomático tem uma relação mínima com a linguagem, sim, né? Mas é tão mínima que a gente chama de letra. Porque a linguagem, ela se compõe de discursos. Se a gente decompõe os discursos, a gente vai pensar em frases. Se a gente descompõe uma frase, a gente vai pensar em palavra. E se a gente decompõe a palavra, a gente chega ao elemento mínimo da letra. Que a letra por si só não diz nada. Ela precisa se associar a outras letras para formar uma palavra. Então, a psicossomático seria um fenômeno chamado letra. Uma marca psíquica que não se liga, que não faz cadeia. Então, só lhe resta o corpo, tá bom? Essa é a teoria da letra, né? Que a gente vai ver também. Que as pessoas adoecidas por esse tipo de transtorno são pessoas que, além disso, têm uma pobreza muito grande no campo das fantasias, dos sonhos, das produções oníricas, das formações do inconsciente, uma linguagem muito dura, muito pobre, são pessoas muito pragmáticas, pessoas que não se entregam nunca a uma linguagem mais poética, de devaneio, né? São pessoas que têm a vida muito dedicada ao fazer, ao ato. Então são pessoas carentes de linguagem, de metáfora, de palavra. Então são pessoas que sofrem de uma incapacidade de simbolização. Isso a gente vê na clínica, né? Então quando a gente pega um paciente psicossomático, esses pacientes só conseguem falar do que fazem, só conseguem falar da dor que sente, só conseguem falar da sua rotina, dos acontecimentos. Não conseguem aceder a um tipo de discurso mais dado às riquezas que a fala livre pode permitir. Então é uma linguagem mais arcaica. Uma linguagem mais primitiva, como dos egípcios. Uma linguagem dos egípcios. Lembra a linguagem dos egípcios, né? A linguagem dos egípcios coloquei para vocês em quadro na disciplina de psicanálise, como se descobriu a leitura dos hieróglifos, né? Que não se entendia aqueles desenhos um ao lado do outro, e depois que entenderam que cada desenho representava um fonema, uma sílaba, conseguiram então desvendar os enigmas dos papiros. Mas até então não se conseguia entender nada daquilo porque a linguagem estava perdida. Então é muito parecido com isso na psicossomática.
O desembocar vivido no corpo vai nos dizer que o paciente psicossomático seria, então, alguém que viveu alguma coisa importante, dolorosa, traumática, e não teve consciência do grau do quanto aquilo lhe afetou. Então, acho que isso é importante, né? O paciente psicossomático é alguém que viveu algo, uma separação, uma perda, um trauma, mas ele não teve consciência do quanto aquilo lhe tocou, ele não conseguiu encontrar recursos para se conscientizar da potência que é alguém com dificuldades, paciente psicossomático, dificuldade de reconhecer os próprios afetos. O paciente psicossomático tem dificuldade de nomear e reconhecer as emoções. Geralmente não conseguem reconhecer e nomear a raiva, a agressividade, o rancor, não consegue nomear e reconhecer a mágoa, a amargura que carrega. Tá? Então, muitas vezes, o afeto, o sentimento, a emoção que produz uma lesão orgânica tem a ver com o afeto da agressividade, da raiva, da revolta, do ódio, que esse paciente não consegue reconhecer e nomear. Então, são pessoas com dificuldades de expressar sentimentos. Dificuldade de reconhecer os afetos e expressar os sentimentos. Significa vocês pensarem que quando vão encontrar uma pessoa psicossomática, na clínica, no consultório, no hospital, vocês vão encontrar pessoas com dificuldade de falar dos seus sentimentos, das suas tristezas, dos seus afetos, da sua solidão, da sua mágoa. Vocês sabem também que o câncer, que é muito estudado, né, nesse campo, geralmente está associado principalmente o câncer de mama, né, o câncer na mulher, geralmente está associado a muita raiva reprimida, recalcada. Tem um instituto aqui que trabalha com o câncer, né, que já fez levantamentos de pesquisa e mostra isso com muita frequência, né, que grande parte da mulher que traz a queixa e a demanda de tratamento do câncer de mama são mulheres que têm um histórico de ter engolido muito ódio, muita raiva. Só que beira, isso a gente fala em reprimir, recalcar, o ideal seria pensar em um mecanismo mais da psicose, mais da forclusão, porque isso beira a impossibilidade quase que total de simbolização, né? Então é mais primitivo, é mais arcaico, não é tão do campo da neurose. A gente vai falar do paciente psicossomático e sua estruturação, a gente vai falar de uma estrutura que não é tão neurótica, né? Mas ela fica mais próxima da psicose do que da neurose, dado o quanto o registro do real está presente nesse tipo de sintomatização. Aqui tem uma pesquisa, né? Diversas pesquisas indicam uma forte correlação entre a depressão e a incidência e o risco de câncer. Mulheres infelizes, pouco satisfeitas da vida, apresentam um aumento de 50% da incidência de câncer e 300% da mortalidade. As pessoas mais solitárias e com relações pessoais insatisfatórias também têm uma tendência maior a esse tipo de doença.
Poderíamos pensar, além disso, em como se deu a relação dessa criança, desse adulto, como se deu a sua relação com o grande outro, para ela ficar mais propensa à psicossomática. Então vamos pensar num bebê, porque vocês sabem que o nosso corpo erógeno ele se constrói na relação com a nossa mãe, né? Então nós somos um bebezinho e nós vamos ser marcados pelo sexual, pelo campo da linguagem materna. Bem, então a mamãe, ela vai, no momento em que seu bebezinho vai apresentando as suas necessidades, as suas demandas, a mamãe, instintivamente, digamos assim, vai marcando o corpo desse bebê com as suas palavras, com as suas hipóteses. Então o bebê cai, a mamãe vai lá e diz, ai, 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 machucou o bracinho. O bebê se engasga, ai, coitadinho, se engasgou, tosse, dá umas palmadinhas nas costas. O bebê tem sono, vai lá, a mamãe diz, querido, tá com soninho? Né? Então, isso é a mãe, o grande outro, fazendo ligação entre a experiência corporal e a palavra. Isso começa dos primeiros dias de vida. O bebê nasce e a mamãe, o grande outro da criança, vai fazendo a ligação entre o vivido corporal e a palavra. Né? No caso do encontro do bebê com o psiquismo materno, nesse tipo de psicopatologia, esse grande outro, ele falharia bastante nessa função de nomeação da experiência da criança. Então, seria uma mãe que não iria se ocupar de forma suficiente, digamos assim, em nomear para o seu bebê as sensações, os desconfortos, as impressões, as percepções, as sensações que o seu bebê vai experimentando. Então, muita coisa do corpo fica desligada. Isso é comum em pacientes, em pessoas, em indivíduos. Isso é comum em pessoas que vêm de família com muitos irmãos. Famílias com muitos filhos, tá? Famílias do interior, onde são 10, 11, 12 filhos. São tantos filhos que claro, que o processo de libidinização, de marcação do corpo vai ficar, em alguns dos filhos, deficitária. Então, em famílias do interior é mais comum a gente encontrar fenômeno psicossomático, porque são tantas crianças que a mãe não consegue recobrir suficientemente, né, essa malha corporal que ela precisaria fazer. Então, muitas vezes, o 9º, o 10º filho acaba sofrendo esse déficit de nomeação da experiência corporal e também acaba não recebendo uma marcação da sua individualidade, acaba não recebendo uma marcação do seu lugar frente ao desejo do outro, acaba não recebendo notícia da sua posição fálica entre todos esses outros filhos. Né? Então, seria uma criança, um bebê, que ficou carente de nomeação e também carente de marca fálica, né? no encontro com o seu corpo imaginário. Isso é interessante ler em alguns livros, como Meu Corpo e Suas Imagens. Isso tudo que eu falo aqui vocês encontram nesse livro do Nasd, bem bom, Meu Corpo e Suas Imagens. E outro livro também bem bacana para estudar isso é esse aqui, ó. O Corpo na Neurologia e na Psicanálise.
quer dizer, do Jean Bergès, O Corpo na Neurologia e na Psicanálise, que ele vai mostrar para nós como se dá mesmo essa relação. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, voltamos às 8h30 para continuar o nosso estudo, tá certo? Que 10 minutos voltamos então.
Estamos voltando e já voltamos com a notícia de que a semana que vem vocês não têm aula. Então, a semana que vem vocês não têm aula porque é a semana de palestras, tá? Nós vamos nos ver então daqui a 15 dias para continuar nossos estudos. Quem se interessa por entender essa relação do corpo, do gozo, da letra, do significante, Seminário 20 de Jacques Lacan, chamado Mais Ainda, mas o título correto do seminário é Encore, que é no corpo. E ali vai se fazer uma proposta metapsicológica de que a psicossomática seria uma doença da linguagem. E essa doença da linguagem que causa o fenômeno psicossomático a gente chama de holófrase. Holófrase é um nome que a gramática dá para uma palavra que carrega o significado de uma frase inteira, só numa palavra, ou uma frase inteira, também podemos pensar numa frase inteira onde todas as palavras se colam e ela fica com a sua significação ilegível. Então, a holófrase seria, pelo menos importando esses conceitos para a psicanálise, seria o fenômeno onde um significante permanece colado, congelado, grudado em outros significantes, num agrupamento encimentado de significantes. Vocês lembram que o sujeito do inconsciente, ele é justamente o intervalo que se encontra de um significante para outro significante, de uma marca psíquica para outra marca psíquica. Esse seria o sujeito, né? Então, para haver sujeito, é preciso que haja também uma fenda entre um significante e o outro. E a holófrase seria um agrupamento de significantes sem essa abertura. Então, se determinado agrupamento significante não tem uma abertura, não tem como o sujeito se apropriar daquilo como sendo seu, ou não tem como o sujeito se adonar dessa escrita. Então ele fica assujeitado a essa holófrase, tá bom? Então isso é uma holófrase, é um congelamento de significantes que impede com que o sujeito possa fazer algo com isso. E se o sujeito não consegue fazer algo com isso, ele não consegue tomar isso como uma mensagem, tomar isso como algo a ser elucidado. Então aqui tem uns exemplos, né? Por exemplo, tem a frase, eu gosto de carne. Mas se eu falo tudo junto, fica eu gosto de carne. Fica uma palavra só, eu gosto de carne. Então, essa palavra seria uma holófrase. Seria um aglomerado, onde a frase eu gosto de carne fica tudo junto e, portanto, perde a significação. Eu só vou encontrar a significação dessa palavra eu gosto de carne se eu desmembrar ela e fizer com que cada fragmento volte ao seu lugar. Então, uma holófrase é isso, né? É um congelamento que impede o sujeito de se apropriar daquilo. Seria uma ausência da propriedade metafórica de determinado fragmento de linguagem. O Lacan lembra, para explicar para nós isso, também o fenômeno que o Pavlov
fazia, o experimento que o Pavlov fazia com os seus cães, lembrando o cão de Pavlov. Vocês lembram que o cão de Pavlov salivava cada vez que ele tocava uma sineta. É aquela história do condicionamento, né? Então, o Pavlov dava comida para o cão e junto a essa comida ele tocava uma sineta. Aí então chega a uma parte do experimento que simplesmente ao tocar a sineta o cão saliva, sem a comida, né? Ele ficou condicionado, condicionamento reflexo. Mas Lacan vai dizer assim, né? Bom, isso é uma holófrase, né? O cão saliva sem saber por quê. O cão saliva sem se interrogar por que ele saliva, justamente porque ele não tem acesso ao desejo do outro. No caso, o Pavlov. Quer dizer o quê? Que o cão não pode se perguntar assim, por que esse cara toca a sineta cada vez que me dá comida? O cão não tem linguagem para fazer esse tipo de reflexão. Então ele está, né, assujeitado ao significante sineta. Uma holófrase, toca a sineta, ele responde organicamente. Então, assim, né, é mais ou menos isso. Na psicossomática é a mesma coisa. Tem algo que toca o corpo desse sujeito, mas que ele perdeu a capacidade de interpretação e de acesso desse sinal ao desejo do outro. Perdeu a estrutura ternária, né, do significante, da letra, do corpo e do conjunto dos significantes. Dizendo de outra maneira, na psicossomática, é um fenômeno que o sujeito não consegue significantizar o acontecimento. Ele não consegue dar significado, amarrar aquele acontecimento numa cadeia discursiva. É um significado perdido. É uma vivência que marcou, mas o significado está perdido. E ali, portanto, vem a nossa função, a função do analista, que é, dentro das possibilidades do paciente, óbvio, né, ajudar esse sujeito a, a, a reencontrar as pistas, reencontrar a estrada perdida desse acontecimento que lhe marcou o corpo. Então, a função do analista ali é construir pontes nesse arquipélago de marcas soltas, construir pontes com a história do paciente, com o vivido da sua experiência emocional, para que aos poucos ele consiga reconstruir, né, essa estradinha que vai fazer com que esse adoecimento corporal possa se encadear numa lógica de significação. É uma escrita no corpo, né, que perdeu o significado. Então a gente vai dizer o quê? Que a causa está justamente num fracasso do recalcamento do significante primeiro. O significante primeiro, a gente chama de S1, é o primeiro significante, é o primeiro conjunto de significantes que a gente recebeu quando a gente nasce. O S1 é esse significante que nos localiza como objeto do outro. Então a gente recebe as palavras, as fantasias, o lugar que nos foi dado, a gente recebe esse significante primeiro, mas para poder se adonar disso e fazer algo com isso, a gente precisa recalcar esse significante primeiro e se endereçar a um segundo significante, que é o significante do saber, para poder minimamente colocar isso numa possibilidade de deslizamento no discurso, tá? Então, no caso da psicossomática, esse recalcamento do S1 fracassa. E a possibilidade disso deslizar na cadeia simbólica fracassa também.
Então se fica com aquele aglomerado de significantes, né, sem poder fazer nada com aquilo. Então, quando a gente não consegue dialetizar uma letra, ou digamos assim, quebrar uma holófrase para ligar ela a outros significantes, o nosso gozo, a nossa forma de gozo, que poderia se dar pelas vias mais simbólicas de um sintoma, de um ato falho, de um sonho, de um esquecimento, que seriam umas formas de gozo mais salutares, a gente vai cair no gozo com o eczema, com a úlcera, com o câncer, com a amputação, com os problemas de pele. A gente vai cair com o gozo de um naco, de um pedaço de carne. Então, daí para frente, a gente já pode mais ou menos imaginar o que seria a clínica com esses pacientes. Uma clínica, digo já de antemão, bastante difícil e que exige uma clínica bastante difícil. É uma clínica bastante difícil porque vai exigir que a gente seja mais ativo, porque cabe a nós, de alguma forma, fazer o trabalho de nomeação, o trabalho de simbolização que o grande outro não fez. Então, de alguma maneira, a gente vai ser esse grande outro, pelo menos inicialmente, né, que vai ajudar o paciente a nomear as suas angústias, a encontrar palavras para falar do seu sofrimento, ajudar o paciente a fazer conexões entre os acontecimentos da sua história e os acontecimentos da sua doença. A gente vai ter que ser criativo, investigativo, para mostrar para o paciente que as coisas que acontecem com eles, que as coisas que acontecem com ele têm um porquê, que elas guardam uma mensagem. Nós temos que ir propondo ao paciente a ideia de que essas coisas portam um sentido. Então a gente vai ser tipo uma mamãe, né, que vai botar palavras no corpinho do bebê. De alguma forma a gente vai fazer um trabalho de ligar os pontos, né? Vocês lembram aquelas brincadeiras aqueles exercícios do da primeira série, que tem uma figura estranha na folha e diz assim, ligue os pontos, né? A gente vai ligando os pontos e vai fazer lá uma estrelinha, vai fazer lá um ursinho. Então a gente vai fazer isso, né? A gente vai ligar os pontos perdidos da história, da psique, para ele ver que ali, né, tem algo possível de ser pensado, discutido, argumentado, trabalhado. Então, nós somos os artífices da palavra. Vamos trabalhar com a reconstituição histórica. Que ano tu nasceu? Quais os acontecimentos mais importantes da tua vida? Quando é que teu pai faleceu? Que marcas a tua mãe te deixou? Que relação será que tem entre a tua demissão e o desenvolvimento desse vitiligo? Então nós vamos, poxa, essas dores que tu sente no corpo, né? Ou essa alergia constante, né? Será que não pode ter relação com a tua separação do teu marido, que faz uns 2 anos que isso começou a aparecer? Então nós vamos ligar pontos para ele poder minimamente começar a construir uma possibilidade de inscrição disso no campo da linguagem. Essa é a nossa clínica com esses pacientes. Nomear, interpretar, principalmente os afetos agressivos, as raivas, o ódio.
Bom, esses são pacientes que chegam ao nosso consultório, muitas vezes, geralmente, pela indicação de um médico, porque a dificuldade de entender que determinado sofrimento, determinada queixa tem relação com o emocional é tão grande que o paciente psicossomático sozinho não consegue compor essa hipótese. Então tem que um médico dizer, olha, a gente já fez de tudo para tratar esse problema, quem sabe tu não procura também um psicólogo. Aí o paciente, primeiramente, rechaça isso, fica brabo, né? Acha que estão dizendo que é fingimento, que é coisa da cabeça, mas, de tanto insistirem, ele acaba vindo no psicólogo, e chegando no psicólogo, chega geralmente sem saber por que está ali. Ah, eu não sei muito bem por que eu vim, o médico disse para eu vir, a minha esposa disse para eu vir, mas eu não sei por quê, porque o meu problema é no estômago. Ah, sim, mas... Bom, vamos falar um pouco. Olha, não tenho o que falar, doutor, meu problema é o estômago, eu não posso comer tal coisa que eu fico ruim. Então a gente tem que ter bastante paciência, né? Conseguir suportar essa associação livre que vem emperrada, né? O paciente não consegue associar livremente, e às vezes poder suportar meses e meses e meses de análise, o paciente falando do seu estômago, do como dói o estômago, do que remédio ele tomou para o estômago, né? Aguentar isso muito tempo, até que apareça uma possibilidade ou outra de subjetivação desse órgão, de subjetivação dessa história. Então, são pacientes que muitas vezes desistem do tratamento, porque não vê sentido, né? A gente até às vezes propõe eles contarem um pouco da sua vida, da sua história, mas eles logo voltam para a queixa corporal, justamente porque ela tem uma função de acobertar, de encobrir, né? Uma angústia muito maior, de encobrir um trauma muito maior. Então, dificilmente eles saem da queixa do corpo e a gente tem que ter paciência. Tem um livro de um gastroenterologista importante que se chama Gastroenterologia e Psicanálise, onde ele vai trazer no livro dele vários casos mostrando como é que se relacionam as doenças psicossomáticas do aparelho digestivo com a vida, com a história, com os traumas dos pacientes dele. É bem importante também esse livro. Mas basicamente é uma clínica difícil, é uma clínica que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que ser criativo, que a gente tem que usar todo o nosso recurso interpretativo para construir, não só interpretar, mas para construir, fazer construções em análise, ou seja, propor ligações que o paciente sozinho não consegue fazer. Então a gente tem que ser meio artista também, porque a gente vai propor ligações que estão perdidas para esses pacientes conseguirem aos pouquinhos andar no tratamento deles. Semana que vem, então, não temos aula, e na outra semana nós temos o próximo estudo da gente sobre anorexia e bulimia, outra doença contemporânea. Mas só eu falei, né? Então agora eu gostaria de ouvir um pouco as impressões de vocês. O que essa aula marcou, o que ficou, o que foi estranho, ou até testemunhos, comentários. Vocês conseguem participar um pouquinho? Professor, achei interessante assim, esse tema, que a minha mãe é uma pessoa simples, ela foi costureira e tal, mas há muitos anos atrás, na percepção dela, ela uma vez me falou assim, interessante, todas as amigas minhas, as pessoas que eu conheço que tiveram câncer, foram traídas pelo marido. Então, eu lembro dessa fala da minha mãe, sabe? Que na simplicidade, mas na percepção e na sabedoria dela, ela já fez essa associação, sem ser uma estudiosa, enfim.
Tu vê, ela consegue fazer essa ligação entre o adoecimento de uma amiga e um fato difícil da vida dessa amiga. Mas a própria pessoa que sofreu esse adoecimento custa para construir minimamente essa hipótese. E isso nos dá indícios, né, realmente, da dificuldade desses pacientes e construir pontes nesse arquipélago psíquico das experiências, né? Mas obrigado pelo teu comentário. Denise. Professora, eu já ia me manifestar. Foi em 2006, eu comecei a ter dores nas articulações, né? E aí eu fui para o médico, para o reumatologista, e aí ele me perguntou assim: Denise, desde quando, né, que está acontecendo isso, né? Qual foi a questão? O que te emocionou, assim, muito importante, né, de você estar sentindo isso? Aí eu falei, foi o Alzheimer que aconteceu com a minha mãe e ela com 50 anos, né? Então isso ficou muito revoltante quando eu vi o neurologista escrever demência pré-senil, né? E eu não aceitei aquilo. Né? Mas aí, com o tempo, ele me falou assim, que tal você ir fazer uma terapia com a psicóloga? Eu aceito. E aí, era a fibromialgia que eu estava sentindo, né? E aí, na terapia, as primeiras 3 terapias, assim, sessões, eu sofri muito, eu chorei muito, né? E aí depois eu senti que eu fui me fortalecendo, né? E aí quando eu cheguei e falei, eu já estava depois da 8ª sessão, né, bem mais forte. Aí eu cheguei e falei pro doutor, né, que ele estava bem, que eu não precisava mais consultar com ele, né? E aí ele ficou muito feliz com isso, né? Que no meu caso era pontual, né, a situação em que eu estava sentindo, né? Mas foi muito, muito gratificante. Isso me ajudou bastante. Obrigado, Denise. A fibromialgia parece ter relação bem íntima, né, com as vivências emocionais. Com certeza. Marcou bastante. E a Sônia? Sônia, tu não quer contar alguma coisa? Bah, professor, mas hoje não tem nenhuma história para lhe contar. Se tivesse, eu lhe contava. Eu lembre não, prof. Mas eu acho que eu devo ter tudo isso daí, eu devo ser bem problemática. Porque eu fui no médico, e ele disse que eu tenho tendência a ter tendinite, então eu devo ter muita coisinha assim, escondidinha por aqui. Tendência a quê? A ter tendinite. Tendinite? Eu estou com tendinite em tudo. Sei. Eu tenho nos ombros, tenho nos cotovelos, tenho nos joelhos. Eu vou descobrir isso qualquer hora. Eu marco uma consulta com um terapeuta. Deu para vocês pegarem, então, a essência do problema, né? Sim. Tá legal. Então, podem fazer em casa a experiência da banda de Mébius, brincar um pouquinho com isso. Se não ficou mais nenhuma questão... sim, Andressa, pode falar. Isso, eu quero só tirar uma dúvida. A enxaqueca, ela é muito também, né, caracterizada como psicossomática, né? Sim. Eu fui num neurologista porque eu tinha bastante dor de cabeça, né? E ela indicou começar a fazer terapia. Isso há um tempo atrás, né? E depois que eu comecei a fazer, eu sinto que diminuiu muito a minha enxaqueca.
É aquela enxaqueca que se faz um monte de exames, né, e não se descobre a causa, né? E Então a vários pessoa medicamentos, né? toma tudo que é remédio, não adianta, tem bastante a ver também. E é engraçado porque a minha era só de um lado da cabeça. Não era a cabeça inteira, era só um lado. Só do lado esquerdo. Ah, é? Uhum. Então Ainda não sei o porquê, né? Mas. é uma área que ficou um pouco descoberta no Pois é. processo de erotização do teu corpinho. Bem provável. É. Tá bom, turma? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Continuo na esperança de a gente se ver presencialmente ainda esse semestre. E tchau, então. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Noite.